Olá, você já está entre elas. E hoje nós temos uma entrevistada muito especial, a minha parceira, Marilene Depes. Ela que é delegada, que foi delegada da Conferência Nacional do Idoso. E ela vai falar para a gente as últimas novidades sobre legislação de proteção aos idosos, de como ficaram os idosos depois da pandemia, quais foram os direitos garantidos, enfim. Essa entrevista mais que promete. Que bom, Marilene, poder te entrevistar. Que ótimo. E é um assunto que eu adoro falar. São duas políticas que eu me envolvi totalmente, a do idoso e da mulher que sofre violência. E eu acho que eu tenho condição de falar alguma coisa que vai ser de interesse dos idosos, de todos, porque o idoso, ele representa uma família. Então, aquilo que a gente fala para ele, a gente está falando também para os seus filhos, para os seus netos, seus bisnetos. E eu acho que essa entrevista vai ser muito interessante. Pois é, eu queria deixar aqui bem claro para os nossos telespectadores maravilhosos, nossos seguidores aqui do YouTube, que Marilene Depes é gerontóloga. Ela é uma estudiosa da questão do idoso. Então, ela sabe falar sobre isso com muita propriedade. Mas diga lá, você foi delegada? Eu fui delegada, teve a conferência estadual. Nessa conferência eu fui eleita delegada, representando todo o sul do estado e a região serrana. A conferência do Espírito Santo, ela foi uma conferência presencial. Em Aracruz, foi excelente. Só que a Conferência Nacional não pôde ser presencial, tá? Foi por vídeo, foi ótima também. 630 idosos do Brasil inteiro participaram e delas saíram 25 propostas. E essas propostas agora vão ser transformadas em lei. Para explicar melhor, por exemplo, o próprio Estatuto do Idoso, tudo que está ali elaborado dentro do Estatuto foi definido em conferências. Porque nas conferências os idosos fazem as suas reivindicações, o que precisa para ter uma qualidade de vida melhor. E então, as conferências são importantes por isso, porque as propostas são transformadas em lei. E essas leis depois são aplicadas, essas leis. Outra coisa, Marilene também é presidente do Conselho Municipal do Idoso. Então, ela é muito envolvida na causa. Ela sabe do que está falando e a gente quer entender sobre isso e poder se aprofundar nesse assunto. Marilene, qual foi o tema desse ano da conferência? O tema foi o envelhecimento no século XXI. O que o idoso, as mudanças que estão ocorrendo com os idosos nesse século XXI. E debateu-se muito a questão da pandemia, do que o idoso está sofrendo. Você sabe, Regina, que o idoso ele sofre um preconceito muito grande. Ele sofre preconceito em filas de banco, ele sofre um preconceito familiar, ele sofre preconceito onde o idoso está, até num ponto de ônibus. Tem motorista que não tem paciência de esperar o idoso, porque ele é mais lento. Sim. Ele chegar no ônibus. Os países mais evoluídos, todos os ônibus têm uma plataforma que desce, caiu o idoso, não precisa subir escada. Porque aquela escada é uma escada que o primeiro degrau dela é bem alta. Então o idoso quase que tem que ser puxado ali, né? O preconceito, vamos chamar o preconceito de etarismo. É isso aí que acontece demais. Quantas vezes numa fila de banco a gente ouve um ignorante falar assim: ô vovô, vai logo, senhor! Tá demorando demais, não sabe sua senha não? Vai pra casa, lugar de velho é em casa. Primeiro pela própria palavra velho, que é uma coisa que a gente não deve usar pro idoso. Velho é uma tralha que a gente tem dentro de casa que a gente joga fora. Né? A gente fala de envelhecimento, mas a gente evita desses termos grosseiros serem usados porque eles ofendem. E na verdade, Marilene, a população hoje está envelhecendo muito mais. Quer dizer, gente, eu estava contando para a Marilene semana passada que eu peguei um jornal aqui de Cachoeiro de 1960
Então a manchete era: idosa de 42 anos é atropelada na Praça Jerônimo Monteiro. Idosa de 42 anos. Hoje é uma menina, né? Você imagina eu que eu tô com prazo vencido? Não, aí porque pela OMS, da minha idade, é para estar morta, né? Então eu já tô com meu prazo vencido, você imagina só. Só que eu lembro da minha mãe. Quando eu nasci, minha mãe já era idosa naqueles padrões antigos. Eu lembro da minha mãe usando um chemisezinho, com a faixinha na cintura, cabelo todo branco, não fazia unha, porque era assim que os idosos tinham que se comportar, né? Uma idosa que mudasse esse padrão era uma idosa assanhada, que estava procurando um homem que não é normal pro idoso. Não era normal, né? Porque depois apareceu um casamento da minha mãe, ela tinha 80 anos. Eu já te contei essa história. Gente, 80 anos apareceu um casamento. Então, existe possibilidade para todos, sempre. Mas não é isso que nós vamos falar. Vamos falar dos direitos dos idosos. Sim. Regina, por incrível que pareça, a primeira legislação, nós tivemos um palestrante excelente que foi um jurista chamado Ives Gandra, que falou na conferência. E ele falou o seguinte: a primeira legislação em defesa dos idosos foi através da religião. Foram os judeus, com os 10 mandamentos, que segundo ele lá, Moisés recebeu de Deus. Os 3 primeiros mandamentos são todos dirigidos à divindade. Os outros mandamentos, os outros 7 restantes, se referem a relacionamentos, né? Como que a pessoa tem que se comportar. E o quarto, que é o primeiro deles, é o seguinte: honrar pai e mãe. Honrar, olha que interessante. Muito. Isso aí desde lá da antiguidade. Depois, o idoso sempre teve preconceito em relação ao idoso. Isso aí sempre houve, tá? Em alguns países, como China e Japão, o idoso ele é uma figura que tem eles têm um respeito enorme pelo idoso. Não é o que a gente vê aqui. Eu vou te dizer, Regina, que quando eu comecei como secretária na prefeitura, ainda o estatuto não estava funcionando, porque o estatuto é de 2003. Eu ia em casas que alguém denunciava. Aí a gente ia. Eu era secretária, eu gostava de ir verificar em loco. Eu chegava em casa que o idoso morava ou no fundo da casa, no espaço de terra, ele morava ali. Ou então num quartinho lá no fundo, fazia um quartinho como se fosse uma casinha de cachorro e botava o idoso lá. Isso aí eu vi muito. Agora, depois do estatuto, já mudou bastante isso aí. Mas vamos pegar então, depois dos 10 mandamentos vem a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa começaram a surgir pensamentos democráticos e de direitos humanos. O iluminismo. Que depois isso aí foi fechado depois da Segunda Guerra Mundial com a Declaração dos Direitos Humanos. Sim. Na Declaração dos Direitos Humanos ficou claro o seguinte: todos têm que ser tratados de forma digna, igual, ninguém pode ser desprezado por sua cor, nem sua raça, nem sua idade, por nada. Então, os direitos humanos já vieram dar uma mudança daquela forma que os idosos eram tratados. Com a Constituição de 1988, artigo 230, aí já vem uma grande mudança. Porque o idoso até 88, o idoso que não trabalhou, por exemplo, a mulher que era dona de casa, ela não tinha carteira assinada, ela não tinha ajuda nenhuma. Então, a quantidade de idosos que pedia esmola, porque não havia essa ajuda. Depois da Constituição, na Constituição ficou claro o seguinte: o idoso ele tem que ser tratado dignamente pelo Estado, pela sociedade e pela família. E o Estado ele tem que dar condições para esse idoso poder viver. E aí surgiu o benefício de prestação continuada, que é o BPC, e que o idoso carente, que não contribuiu ou que está numa situação difícil, ele tem direito de receber esse salário mensal do governo. Não é aposentadoria, porque não recebe 13º. Não foi uma contribuição previdenciária. É uma contribuição que o idoso recebe, principalmente o idoso do campo. Ou a mulher, a dona de casa,
recebe esse salário. E aí vem o Estatuto 2003, como eu falei com vocês, todas as leis, tudo quanto é idoso devia conhecer o Estatuto, mas não é só idoso não. Toda família tinha que ter um Estatuto do Idoso em casa, para ver os direitos dos seus idosos, para ver onde ele está sendo desrespeitado. Quanta denúncia, Regina, que a gente recebe no conselho de idoso que está sofrendo maltrato, que idoso está sendo abandonado. É muito demais da conta. Que pega a aposentadoria do idoso, né? Exatamente. E eu achei muito interessante que esses dias eu conheço o Estatuto e tem detalhes assim que às vezes eu me perco. E esses dias eu estava lendo e eu vi o seguinte, que as escolas, elas têm por obrigação de ensinar as crianças a respeitar os idosos. Tem que estar dentro do conteúdo escolar, tanto em relação à violência à mulher, quanto em relação ao respeito e o cuidado com dignidade com seus idosos. As escolas, às vezes a família, ela se omite, mas a escola ela não pode se omitir. Não. Ela tem que explicar o que significa o idoso. Se você tem que dar a comida na boca do seu pai ou da sua mãe, quantas vezes que eles tiveram... Você está vivo porque eles tiveram comida na boca. Então a pessoa não entende isso aí. E outra coisa, tratar o idoso como eu gostaria de ser tratado. Eu fico vendo muito, Regina, quando eu vou à festa, sempre tem o idoso lá no cantinho sozinho. A família leva, se confraterniza, socializa com os outros da mesma idade, pega o seu idoso, bota lá num canto e larga lá. Como se fosse um imóvel ali, uma coisa ali, estática lá no canto. Você já viu isso muito, Regina? Muito? Nossa, não é? muito. Então é um absurdo, Regina. É um absurdo o idoso estar numa fila. Porque eu sempre oriento os que eu tenho contato, eu falo assim, gente, vai pro banco, leva de uma vez o CPF na mão, a carteira de identidade. Idoso adora botar em bolsa um som de coisas. Aí o jovem não entende, mas aquele monte de coisa ali pode ser uma conta de 1970 que leva alguma recordação de uma casa que possuiu. Aí aquela bolsa cheia de papel, aí ele chega lá no banco, entra na fila, na hora que chega na vez dele, ele começa a futucar aquilo ali. Quem está atrás não resiste, tem filho especial, mas os idosos respeitam, mas os mais jovens não respeitam. Eles entram na fila dos idosos, né? E aí fica ali catando aquilo e as pessoas, vai embora, senhor. Marlene, essa coisa do estacionamento do idoso foi depois do Estatuto? Foi. Tudo que você vê hoje, antes do Estatuto, apenas o BPC. Tudo que você vê hoje está tudo no Estatuto. O Estatuto é perfeito, Regina. Agora, a gente percebe que a pandemia foi assim... Como é que eu vou dizer? Um choque para os idosos, sabe? Regina, mas isso aí o negócio foi feito, tá? Foram os mais prejudicados com a pandemia. Primeiro porque eles eles ficaram reclusos dentro de casa. Reclusos. Segundo que você saía na rua e gritava, vai embora, velho! Eles ouviram isso demais da conta. A polícia vai te pegar, né? Segundo, terceiro, aí foi o principal, dentro das casas, Regina, muito desemprego. E muitas famílias, o único dinheiro que entrava mensal era do idoso. Então a família ficou sustentada por aquele benefício de um salário que o idoso recebe. Então aquele benefício por lei, ele não pode ser usado para nada a não ser para o idoso comprar o seu medicamento que a farmácia popular não tem, para o idoso comprar uma fruta que ele gosta, comer melhor, ter uma qualidade de vida no final da sua vida, comprar um agasalho, né? Tá no inverno, precisa de um moletom, um cobertor, é um benefício que ninguém na família tem direito de usar. E sabe o que acontece com a pandemia, o que aconteceu? Os filhos, os netos, pegavam o benefício e faziam o que quiser. Ai, meu Deus do céu. Regina, foi demais da conta. Foi a maior violência que aconteceu com o idoso na pandemia, foi a patrimonial. Porque as pessoas ficavam sem trabalhar, e quem trabalhava perdeu o emprego. E ficou todo mundo em torno do idoso, pegando o dinheiro deles.
E o idoso não podia fazer nada, porque ele não tem força, ele não tem... Se ele reclamar, você então sai. Às vezes a casa é dele. E a família está ali dentro da casa do idoso e ainda bota o idoso para fora se descuidar. Meu Deus, porque ele não sabe os direitos dele, ele tem medo de ser maltratado. O idoso, ele é muito mais frágil que a criança. Por duas razões. Primeiro que a criança é uma coisa assim, todo mundo acha lindinho. Criança é bonitinho, né? E todo mundo morre de dó de criança. E o idoso, toda vez que você vê um idoso, você fica pensando assim, a pessoa rejeita o que vai ser dela lá na frente. Então ela evita. Quantos netos que não vão visitar os avós? Quantos? Que rejeitam de fato. Não tem paciência. Não tem paciência nenhuma. Tira o idoso da mesa, porque às vezes está comendo, a dentadura está meio frouxa, fazendo barulho. Aí não tem condição de comer aqui na mesa, não, está babando. E bota o idoso para comer sozinho lá fora. Então isso é muito comum, Regina, mas muito. Então o idoso ele tem que saber que ele tem direitos, ele pode reivindicar os seus direitos, ele tem onde reivindicar. Eu achei muito lindo, Regina, o dia que o senador... Eu tô apaixonado no Fabiano Contarato. Nossa! Maravilhoso! Vou votar nele pro resto da vida. Votei e voto de novo também. O Fabiano, ele foi muito bonito, que ele disse o seguinte: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho igual o Martin Luther King, que teve um sonho, que é viver num país sem preconceito contra o gay, né, contra a mulher, contra o idoso. Ele esqueceu do deficiente, que também sofre muito preconceito. Né? E eu achei muito bonito aquilo, porque ele reconheceu ali que realmente há muito preconceito contra o idoso. E a cada vez que se tem uma conferência como essa, que teve agora nacional, com 630 idosos brigando pelos seus direitos, a maior briga foi a questão patrimonial. Outra coisa, Regina, gravíssima. A pessoa começa a receber o benefício do INSS quando... Você está falando do aposentado? Não, o beneficiário. O aposentado já é aposentadoria, é outra coisa. O benefício a pessoa tem direito de receber com 65 anos. Aposentadoria, às vezes você recebe, você já está aposentado, você não tem 65 anos. Não. Né? O benefício é com 65 anos. Quando você sai do INSS, já tem gente tentando te fazer empréstimo consignado na porta do INSS. Meu Deus. Regina, nós já denunciamos promotoria. Olha, eu vi isso do Brasil inteiro. Está acontecendo tudo quanto é lugar. Aí vai um filho, junto com o idoso, que levou lá para receber a concessão do benefício, já leva direto para uma agência. Uma financeira, um banco. E já faz esse empréstimo. E o idoso, quando ele vai receber o salário dele de 1.000 e poucos, que é hoje o salário mínimo, ele vai receber R$600, R$500, porque já está tudo comprometido no empréstimo que foi feito. E o porquê que essas financeiras fazem questão? Porque é um dinheiro certo. E o fora, dinheiro Marilene, do idoso é certo. Fora os telefonemas que os idosos recebem. Recebe demais da conta. Oferecendo empréstimo consignado, oferecendo isso, oferecendo aquilo. Então, na conferência já foi exigido o seguinte, o idoso, porque quando a gente pergunta ao idoso, mas você concordou? Eu nem sabia. Nem sabia, exatamente. Nem sabia. Às vezes assina um papel, o filho chega, ou o neto, assina aqui. O idoso, ele é muito desarmado. Ele confia nos seus familiares. Ele é muito desarmado. Sim. Ele nem sabe que foi feito o empréstimo. Agora, segundo o que foi decidido na conferência, talvez não tão rápido, porque até isso aí se transformar em lei e passar a ser aplicada essa lei, demora às vezes um pouco, né? Mas o idoso vai ter que estar presente na hora de se fazer o empréstimo. Isso é gravíssimo, Regina, é gravíssimo mesmo. O idoso não tem conhecimento de empréstimo que estão sendo feitos em nome deles. Mas eu acho que tinha que ser feita uma campanha também de conscientização na TV. Nós já fizemos no conselho, nós já encaminhamos para promotoria, que tem uma promotoria de defesa do idoso no município. Funciona bem? Maravilhosamente bem, tá? Eles Por exemplo, se eu quiser fazer uma denúncia,
que eu estou vendo um idoso sofrendo maus tratos numa família. O que eu faço? Você tem 3 caminhos. Você pode ir para a promotoria, né, do idoso, você pode ir para o CREAS. O CREAS recebe essa denúncia. Até a própria Delegacia da Mulher atende denúncia dos idosos. Ou pode ir até no conselho. O conselho tem uma sala dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social na ilha. Então você tem vários locais para você denunciar qualquer tipo de violência contra o idoso. Então a violência mais comum é a patrimonial. É a patrimonial. Tem também a psicológica, tem a moral, até sexual tem. Tem casos, Regina, de filhos que moram com a mãe e que utilizam a mãe sexualmente. A mãe idosa. Nossa. Existem casos. Meu Deus. A violência ela pode ser isso aí, sexual, patrimonial, violência moral. Você é velho, você não vale mais nada. Meu Deus, Marilene. Né? Como é que as pessoas têm coragem disso? Tem. Vem cá, e a rede pública de saúde? Está preparada para atender o idoso? O que você acha? Eu acho que atende muito bem. Tanto é que o idoso tem sempre prioridade. Né? Eu já fui tomar vacina, eu sou idosa. Já fui tomar vacina várias vezes, o idoso sempre tem prioridade. Eu acho que no âmbito do município, falta uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Agora, o problema é o âmbito familiar, Regina. É o problema familiar. Ali que está a questão principal. Porque se o idoso ele fica dentro de casa com a sua família, ele sai pouco, ele tem pouco contato, principalmente aquele idoso que já está mais debilitado, né? Então é no entorno da sua família que estão as questões mais sérias. E na pandemia os idosos tiveram, como é que eu vou dizer, uma regressão é a palavra? De saúde, demais da conta. Demais, primeiro, né, um medo horrível. Porque as primeiras informações que a gente tinha é o seguinte, que na Itália, por exemplo, onde começou mesmo a pandemia, a morrer muita gente, só morria idoso, Regina. As casas de idosos, por exemplo, eu tenho a Vila Conchego lá, nós ficamos desesperados, porque numa casa de idosos de 70 idosos morriam 50. É isso mesmo. Isso aí aconteceu muito na Europa, graças a Deus, Regina, aqui no Brasil, nós temos um grupo, uma rede de apoio às casas de idosos, que a gente não fala mais asilo. Asilo era um lugar que antigamente colocava pessoas com problemas mentais, junto com idosos, junto com problemas de droga, tudo embolado. Isso antigamente, né? Pessoas que viviam à margem da sociedade. Botava tudo lá. Agora não. Agora as casas de idosos são chamadas de ILSPIs, que são instituições de longa permanência para idosos. Não existe mais esse tipo que antigamente tinha, que era manicômio, não existe mais. Tá? A pessoa está numa crise, ela é atendida, mas depois ela é cuidada dentro da sua própria casa, porque tem os medicamentos, né? Então, cada coisa com o seu nome. Eu fico danada da vida quando a pessoa liga. Eu queria saber informações do asilo. Eu falo assim, mas aqui não tem asilo nenhum, não. Mas me irrita tremendamente. Me irrita, tem coisas que me irritam. Eu sei. Como gente tratando idoso como se fosse bebezinho. Chamando idoso de vovozinho e vovozinho. Primeiro que aquela pessoa tem... Regina, meu nome é minha dignidade. Não vem me chamando. Às vezes eu nem casei, eu nem tenho neto. Por que ele chama vovozinho? E vem falando com essa conversinha molinha, que a gente não fala nem com criança, que a pedagogia ensina que você tem que falar com uma tonalidade de voz normal sua. Né? Vovozinho, vamos papar. Lá entrou na Vila Conchego para trabalhar, eu já pego de cara e vou dando as orientações. Eu quero que aprenda o nome de todos, senhor fulano e senhora fulana. Todos aqui dentro têm nome. E não chamam de apelidinho, não. Porque apelidinho você tá... É como se você estivesse menosprezando. Entendi. Né? Eu não gosto disso aí. Eu não gosto. Eu acho que o nome, a dignidade tem que ser mantida até o leito da morte. Entendi. Tem que ser mantido. Respeito ao idoso, né? E o que eu achei muito interessante na conferência é que uma sugestão que deram é que, como tem casa de passagem de crianças, vão para lá crianças que os pais usam drogas, ou que a criança ela é violentada, que a criança sofreu abuso sexual. É uma casa que afasta a criança do lar dela. Do lar para depois ir para adoção. Isso. Né?
Então a sugestão é que os municípios criem também casas de passagem para idosos, para colocar emergencialmente idosos que sofrem violência. Gente. Então eu achei isso muito bom e eu estou com muita esperança, Regina. Porque da mesma forma que a Prefeitura de Cachoeiro conseguiu durante a pandemia fazer lá daquela casa de idosos que tem lá no bairro São Geraldo, que chama Vovó Matilde, Centro de Convivência, o Centro de Convivência está fechado por causa da pandemia. De um dia para o outro, a Prefeitura conseguiu montar ali um hospital para receber idosos com pandemia. Eu achei aquilo assim fenomenal, que trabalho da Prefeitura. Foi a saúde com assistência social. Achei fenomenal, tá? Então, da mesma forma, esse próprio centro de convivência, ele pode ser criado nele ou construído nele uma área para alojar esses idosos provisoriamente. Os idosos estão sofrendo violência e preparar a família para recebê-los novamente ou para ele ser acolhido. Nos Lar Cachoeiro, por exemplo, tem 3 lares de idosos que acolhem pessoas carentes. Tem o João 23, tem o Adelso Moreira e o Nino Aruíra, todos 3 muito bem administrados, excelentes, tá? E então, aí eu imagino já, eu já estou doido para chegar o dia da reunião do conselho, para já propor isso aí para a secretária Márcia, porque a secretária de Desenvolvimento Social, a secretária, ela é muito sensível às questões sociais, ela é ótima. Ela com a Neia, que é a vice, a subsecretária, já pensar disso aí para Cachoeiro. Recebeu denúncia, idoso está sofrendo maltrato, coloca a prefeitura oferecer um local. Sim. Isso aí é um sonho, tá? Mas eu acredito que vai se tornar realizável. realidade. Realizável. Gostei, Marilene. Me fala uma coisa. A partir dessa conferência, já tem a primeira pauta, que é uma casa de passagem para os idosos. O que muda mais? Não, muda a questão do empréstimo consignado. Isso aí eu tenho certeza que vai mudar, porque foram elaborados... foi elaborado um protocolo de exigências para que esse empréstimo seja, para não ficar ser feito dessa forma que está sendo feito. Foi muito facilitado demais, né? Sem a aquiescência do idoso. Então isso aí eu sei que vai mudar. Eu não me recordo tudo, foram 25, não se faz um montão de proposta não, tá? Vai espremendo, no final saíram 25, que eu não recebi ainda o documento escrito, tá? Eu estou falando daquilo que eu ouvi, daquilo que eu participei. E na sua experiência, com a sua convivência, você conhece o funcionamento dos lares aqui de idosos, você tem um lar de idoso. Marilene, o que falta para o idoso ser respeitado? O que falta para o idoso ser olhado como a personificação da sabedoria, da experiência de vida? Cultura, Regina. Eu acho que é cultural isso aí. Tanto é que eu acabei de falar com você que os países como Japão e China, o idoso é uma pessoa assim, de uma dignidade, a família tem um respeito, um carinho enorme. Então, eu acredito que é uma questão cultural. E por que isso acontece? Assim, eu tenho uma avaliação. Eu acho que isso aí, sinceramente, é fruto do capitalismo. No momento que você deixa de ser uma pessoa produtiva, você não tem mais valor. Tanto que, se você pegar a história das mulheres que trabalhavam em casa, que ficavam em casa, não eram vistas como trabalhadoras, né? Então, assim, a questão da produção de trazer o dinheiro para casa. Eu acho que é isso. Você deixou de ser produtivo, você não vale mais nada. Acho que é o capitalismo selvagem, entendeu? É isso aí. Você acha? Você concorda com isso? Eu concordo, Regina, mas eu concordo também que, como eu não sei porque eu lido com idosos, tem famílias, Regina, que tem um tratamento tão especial pelos seus idosos, é tão lindo, mas é uma minoria, tá? Não é a maioria, não. A maioria, se puder, deixa o idoso lá num canto, isolado, não tem participação na vida da família. E a própria questão das famílias hoje, todos estarem fora. Isso aí também, não estou falando agora nessa época de pandemia por causa do desemprego.
Mas, no geral, saem todos para trabalhar, o idoso fica sozinho. Isso aí não acontecia antigamente, não é? A família antigamente ela era extensiva. Tinha sempre uma tia que tomava conta dos avós, a casa estava sempre movimentada. Hoje não, sai o pai, a mãe, os filhos vão para a escola ou vão trabalhar e o idoso fica sozinho. Então a solidão é uma doença gravíssima para o idoso. Por isso que eu sou muito favorável, não é porque eu tenho a Vila Conchego, não. Eu sou muito favorável que o idoso esteja sempre em locais que tenham pessoas em volta. Quantos idosos que entram na Vila Conchego, às vezes deprimidos, tristes, daí uma semana, 15 dias, já estão lá ativos, não comiam sozinhos, já estão comendo sozinhos, já estão querendo caminhar, já estão querendo fazer coisas que não fazia mais. E a solidão, além dela deprimir, ela leva ao suicídio. Teve muito caso de suicídio nessa pandemia, muito. E principalmente idosos. Gente, não sabia disso, Marilene. Não sabia. Então, o Cachoeiro está bem servido da rede... Eu considero que é uma rede muito boa. A assistência social e a saúde de Cachoeiro são muito boas. Não vou falar educação, não, porque a gente tem mais contato com a saúde e a assistência social, né? Mas nessa questão do idoso, nós já vamos ter uma reunião com os diretores das escolas municipais e nós vamos tratar dessa questão. Nós vamos tratar da questão da violência à mulher, que a própria legislação hoje, ela coloca as escolas com essa obrigatoriedade. E o estatuto também exige isso aí, que nas escolas as crianças sejam preparadas para lidar com seus idosos de uma forma carinhosa, tendo empatia e tendo entendimento do que é a velhice. Porque é onde todos nós vamos chegar. E graças a Deus que existe. Porque se você é uma idosa, é sinal que você não morreu, que é coisa melhor do que isso. Você tem que estar feliz todo dia, não é? Eu sou uma idosa feliz, porque eu não estou morta. É verdade. Eu podia não estar aqui, né? Morri jovem. E daí, né? Não. O que você quer da sua vida? Envelhecer. Acabou. Envelhecer com qualidade de vida, tá? Gente, a gente conversou com Marilene Depes, ela que é presidente do Conselho Municipal do Idoso, gerontóloga, proprietária de uma casa de idosos e é uma estudiosa na questão dos idosos. Foi um prazerzão. Obrigada, minha querida. Eu que adoro como é bom, como é bom conversar com gente que sabe o tema que fala, gente. Muito obrigada, Marilene. Eu agradeço, Regina. Eu agradeço a oportunidade que o programa está me dando de falar de um assunto que eu tenho realmente muita empatia com esse assunto, com esse tema. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo Entre Elas. Curte aqui.